Em seu último ano de vida, Tupac se envolveu em diversas tretas e dentre os que viraram alvos dele estava o rapper Nas. Após a morte do Tupac foi lançado Diz Inéditas, onde um dos alvos principais era o Nas, o que até poderia ter surpreendido alguma parte do público na época se Tupac já não tivesse atacado o Nas em entrevistas antes de ser morto. Vimos que depois de todos esses anos, esses ataques específicos não são muito compreendidos no geral pelo público aqui no Brasil, porque o Nas de lá pra cá tem mostrado o quanto adora o Tupac, e ele nunca pareceu ser um rapper que se envolve em tretas não líricas. Fora que os dois rappers são adorados, considerados dois dos maiores poetas do hip hop e até frequentemente têm seus trabalhos comparados. Então resolvemos fazer um vídeo sobre essa treta que aconteceu entre o Nas e o Tupac, para que saibam por que Tupac atacou o Nas e que a treta não começou só porque Nas era afiliado ao Big e ao Puff. Há mais coisas envolvidas. Então assista esse vídeo até o final que explicaremos essa treta para vocês com todos os detalhes. Tupac e o Nas nunca tiveram nenhum problema até 96, pelo menos o que é público. Na verdade, ambos conheciam o trabalho um do outro e tinham um respeito mútuo. Mas o trágico ano de 96 mudou as coisas. No começo desse ano, Tupac lançou seu clássico álbum Yes On Me e Nas trabalhava no seu segundo álbum, que seria lançado em 2 de julho. Esse álbum do Nas teria sido o causador da treta entre ele e o Pac, ao que o Tupac disse que o irritou e o que as pessoas especulam para somar o que o Tupac disse. Primeiro vamos falar dessas especulações. A primeira especulação é Dr. Dre produziu a faixa Nas Is Coming do álbum do Nas. O Dre havia acabado de sair da Death Row e como vocês devem saber ele não saiu em bons termos, principalmente com o Tupac. Não vamos entrar em detalhes sobre essa treta do Tupac com o Dre nesse vídeo, porque o foco aqui é com a treta do Nas. No futuro podemos fazer um vídeo sobre essa outra briga. Então, em resumo, na visão do Tupac, Dre era um traíra, que havia abandonado o time da Death Row. Especulam que nessa música do Nas que o Dre produziu e participou, ele teria usado um beat que ele havia feito e apresentado para o Tupac, mas a gente não achou muitas fontes concretas sobre essa história. Algo que é um fato na música é que eles fazem uma crítica a como a mídia chamava a treta do Tupac com o Big de Costa Leste versus Oeste. Vocês podem procurar a música e ouvir ela, assim como outras que iremos citar. Não vamos colocar ela tocando aqui para o YouTube não comprometer o vídeo. A outra especulação envolve os samples. Nas usou o mesmo sample na sua faixa Street Dreams que o Tupac usou na música título do seu álbum Yes On Me. Enquanto em sua música Tupac fala que está vivendo o sonho americano, o Nas em sua música critica a busca pelo sonho americano. Assim, Nas ter usado o mesmo sample ainda teria irritado o Pac. Mas o problema com essa especulação é que nos anos 90 usar os mesmos samples era comum no rap. Não era fácil uma música de rap ser 100% original, que ninguém nunca tivesse usado o mesmo sample. O próprio Tupac usou samples que outros rappers já deviam ter usado, então seria um motivo meio que sem sentido para o Tupac se irritar com o Nas. Agora o motivo dito pelo próprio Tupac foi que o Nas atacou ele diretamente no álbum por não ter coragem de falar na cara dele. Em uma de suas últimas entrevistas, em agosto de 96, Tupac disse que meses antes do segundo álbum do Nas ser lançado, ele o encontrou na House of Blues. Eles conversaram e o Pac disse para o Nas que essa treta com o Big e o Mobb Deep que ele tinha não envolvia o Nas, para ficar claro para ele, que entre ele e o Tupac estava tudo numa boa. Como devem saber, o Nas era muito afiliado ao Mobb Deep também. Só que meses após esse encontro, o Nas lançou um álbum cheio de indiretas ao Tupac, segundo o próprio Tupac. I did the same thing to Nas, homie. I swear to God, I seen this nigga Nas at the House of Blues. I caught him out of pocket and everything. I was deep with my niggas. I know he didn't have no guns. We could have rushed him right there. I was like, what's up, yo? I said, yo, this East Coast, West Coast shit, it's not about you. Don't get caught up in it. I swear to God, we love you. We got love for you. This nigga Nas went back home and started talking that fake thug and dropping little Jews and his shit. And that's wrong. Because you should have said that to me when I was right there. He knew his album said all this shit. And the nigga was like, don't do that. That means you're a punk. You know what I mean? I won't hug a nigga I don't like. Temos que fazer um atento de que essas músicas citadas do Nas não haviam sido lançadas como single ainda. Ou seja, foram apresentadas primeiro junto com o álbum e só foram lançadas de novo após a morte do Tupac. Então, a menos que a música vazasse, que era mais difícil na época, ou que o Nas tivesse mandado uma cópia do álbum para o Tupac antes do lançamento oficial, o Pac só ouviria a música a partir do dia 2 de julho de 96, como todo o mundo. De fato, em linhas desse álbum, Nas fala sobre falsos bandidos que são baleados ou mortos, joias roubadas, o que supostamente estaria aludindo e zombando do atentado ao Tupac em Nova York em 94.
Isso irritou tanto o Tupac que em menos de 2 dias ele gravou aquela clássica de Troublesome 96 e apresentou ela no show icônico dele na House of Blues em 4 de julho de 96, que vocês provavelmente já viram, mas novamente não podemos colocar para o YouTube não comprometer esse vídeo. Isso foi 2 dias após o lançamento do segundo álbum do Nas. Essa música pode ser vista como argumento naquela especulação que falamos antes sobre o Nas ter usado o mesmo sample de I Eyes On Me, porque nessa diss, Tupac pegou o mesmo sample daquela clássica música do Nas com a Lauryn Hill, presente no álbum do Nas. Na House of Blues, antes de tocar a música inédita, Tupac ataca o Nas e o Mob e diz: "Vamos acabar com eles com o próprio beat deles." Provavelmente após isso, por Tupac ter continuado atacando o Nas em entrevistas e tocando essa diss nos seus shows, alguma hora chegou ao conhecimento do Nas que o Tupac estava falando dele. Mas infelizmente não encontramos nenhum registro do Nas falando sobre a treta quando Tupac ainda estava vivo. Posteriormente, Tupac gravou aquela famosa Against All Odds em agosto de 96, mesmo mês que ele concedeu a entrevista que falamos anteriormente. Na diss, Pac diz que tudo que o Nas fazia era falar da vida que ele vivia. Em uma entrevista, o Snoop Dogg conta uma história que teria acontecido antes do VMA de 96, no dia 4 de setembro, 3 dias antes do Pac ser baleado em Las Vegas. Segundo o Snoop, antes deles irem para o VMA, ele e o Pac trombaram o Nas no Central Park. O Nas estaria com cerca de 100 caras ao lado dele, a maioria deles armado, e eles estavam formando um círculo ao redor deles. Mesmo assim, Tupac teria ido até o Nas xingar ele, e ainda tinha falado que fez a diss para ele. E o Nas só teria dito que não tinha problemas com o Tupac, que amava ele, mesmo com o Tupac o ameaçando. O Snoop disse que os amigos do Nas poderiam ter acabado com eles ali por esse desrespeito, mas o Nas não teria deixado. Só que alguns membros do Outlawz e o Red Rich Jr., o chefe da segurança da Death Row na época, disseram que essa história do Snoop não foi nada assim não. Que isso nem teria acontecido no Central Park, sim dentro da premiação da MTV, o VMA de 96, no dia 4 de setembro. Esse chefe de segurança da Death Row disse que estava lá com eles e isso rolou na festa que aconteceu após o VMA, que sempre tem nessas premiações. Isso teria acontecido próximo da hora onde o Pac dá sua última entrevista icônica, onde ele e o Suge apresentam a Death Wish, que vocês também já devem ter visto essa filmagem. O Red disse que havia muita tensão, palavras foram trocadas, mas não chegou num nível que os caras poderiam ter matado o Tupac se o Nas não tivesse intervindo, como o Snoop disse. E mesmo se tentassem, o Red disse que a Death Row estava pronta para atacar, e seria um grande tiroteio. Os Outlawz também disseram algo parecido, mas que esse confronto teria acontecido na premiação e não na festa que teve depois. Que o Nas nem estava presente e foi entre os afiliados do Tupac e os do Nas, que se trombaram e sabiam quem era fechado com quem ali, que iniciou uma tensão. Quando o Pac se juntou aos seus afiliados e aos Outlawz, foi que essa tensão se inflamou e rolou a troca de xingamentos, onde os seguranças da premiação tiveram que intervir. Agora vocês mesmos que decidem se acreditam no Snoop, no Outlawz ou no Red, nos digam nos comentários. Mas esse 4 de setembro de 96 não foi só de tretas, o Nas e o Tupac teriam se resolvido. Isso foi dito tanto pelo chefe de segurança da Death Row quanto pelos Outlawz, que eles ainda diziam que o Tupac e o Nas se resolveram naquela festa após o VMA. E depois disso, Tupac disse que queria editar as diss que fez para o Nas. Mas uma coisa foi confirmado por ninguém, menos que Suge Knight, em uma entrevista logo depois da morte do Tupac. O Suge disse que por ter se resolvido com o Nas, Pac ia substituir as linhas que gravou sobre ele para serem direcionadas a outras pessoas. Só que como infelizmente o Pac não viveu o suficiente para regravar, aquele álbum Donk Luminari teve que ser lançado com esses ataques ao Nas, assim como as demais linhas que atacam o Nas presente nos álbuns póstumos do Tupac. Sobre essas diss presentes no álbum Donk Luminari, que vocês provavelmente já devem ter olhado a letra, tem uma história que diz que o Nas havia chorado ao ver Tupac atacando ele no álbum, mas a gente não achou nenhum registro do Nas falando isso. Então é mais uma coisa que cabe a vocês acreditarem ou não. Agora falaremos sobre como o Nas diz que teria sido essa última conversa com o Tupac. Nas disse que eles falaram sobre estar atacando um outro, no caso do Nas ele já falava do rumor que Tupac iria atacá-lo em seu novo álbum, algo que Tupac confirmou que iria fazer, mas eles teriam percebido que seriam mais fortes juntos, que nem deviam estar brigando por causa disso.
No final, Tupac disse a ele que iria retirar todos esses ataques do novo álbum e o convidou para se encontrar com ele em Las Vegas naquele 7 de setembro. Sobre isso do Tupac e do Nas terem se resolvido, tem mais uma história interessante. O lendário Eric B disse que foi ele que convenceu o Tupac a se resolver com o Nas. Ele disse que aconselhou o Pac a não ficar forçando uma treta com o Nas, já que o Nas disse que não tinha problemas com ele, porque isso poderia virar uma bagunça com o Tupac pressionando o Nas a reagir. E quando eles se resolveram, o Tupac agradeceu o Eric B pelos conselhos. Quando foi anunciada a morte do Tupac, Nas e o Weed Lover pararam um show que estavam fazendo para falarem que o Tupac havia falecido. Pediram para o público acender os isqueiros e fazer um minuto de silêncio em memória ao Tupac. Nas continuou fazendo tributos ao Tupac em suas músicas e em entrevistas, até as mais recentes. Ele sempre diz o quanto respeitava o Tupac e gostava das suas músicas. Ele até colaborou em uma música póstuma do Tupac, presente em um álbum póstumo lançado pela gravadora que a mãe do Tupac fundou. Algumas pessoas falam que o Nas atacou o Tupac após a morte dele, e uma participação dele na música do Mobb Deep, lançada em 99. Ainda dizem que as diss póstumas do Tupac responderiam esses ataques do Nas. Mas a gente resolveu não gastar mais tempo do vídeo com essas especulações meio que vazias, já que o Tupac teria gravado antes sequer do Nas lançá-las. Então vocês podem ver esse verso do Nas na música do Mobb Deep e tirarem suas próprias conclusões. Essa é a história da treta entre o Tupac e o Nas, ao menos que é aquela que sobreviveu até os dias de hoje. Nos digam nos comentários o que acham dessa treta entre essas duas lendas do rap e se acreditam que elas se resolverão mesmo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Para ser avisado quando sair mais vídeos nossos por aqui, ative também o sino e nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Continue nos apoiando nesse projeto que continuaremos trazendo esses conteúdos para vocês.